desenvolver o volume 3, semana 4 do programa de estudo tutorado. A gente está falando aí de análise combinatória e probabilidade há algumas semanas e a gente tem hoje mais um assunto de probabilidade. Esse PET está bem interessante, as atividades são boas, muitas questõezinhas do Enem, ideal para quem está se preparando para essa prova. Se você ainda não está inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar sua opinião no vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. A gente começa lá no quadro. Vamos para lá. Atividade 1. Numa urna são colocadas 20 fichas numeradas de 1 a 20. Escolhendo ao acaso uma dessas fichas, qual é a probabilidade que o número nela escrito seja um primo ou um ímpar? Muito cuidado aqui, que ele usa a ideia do ou. Isso é muito importante para gente. De 1 a 20, eu vou escrever todos os primos. Quem são os números primos de 1 a 20? Cuidado que o 1 não é um número primo, tá? O primeiro é o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Leonora, o que são números primos mesmo? São números que eu só consigo dividir por 1 e pelo próprio número. Então, por exemplo, o 10. Por que ele não é um número primo? Porque eu consigo escrevê-lo como 1 vezes 10, mas eu consigo escrever como 2 vezes 5 também. Como eu consigo escrever de outra forma que não seja 1 vezes 10, ele não é primo. Olha o que vai acontecer com 5, por exemplo. O 5 é o 1 vezes 5. O 1 vezes 5 ou 5 vezes 1. Eu não consigo escrever de outra forma. Por isso que ele é chamado de número primo. O número 10 é chamado de número composto. Vou aproveitar aqui e falar do número 1. O 1 eu só consigo escrever assim, como 1 vezes 1. Aí você fala assim, então ele é primo. Ele tem ali, só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Mas a definição exatinha é essa aqui, Um número é primo quando tem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. O 5 tem dois divisores, o 1 e o 5. O 10 tem mais de dois divisores, o 1, 2, o 5 e o 10. O 1 ele só tem um divisor. Então, ele não é um número primo e ele não é um número composto. Tá? Isso aqui é uma curiosidade, não vai fazer muita diferença para resolver o exercício, mas você precisa saber que o 1 não é primo e não é composto. Eleonora, tem um nome para o 1? Não tem, tá? Não é primo e não é composto. Não tem uma definição para ele. Curiosidade. Então, voltando agora para o exercício. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números primos de 1 a 20. Essa vai ser a minha ideia. Número ímpar de 1 a 20, a gente sempre tem a metade quando é sequência, porque é um par, um ímpar. Vou escrever aqui 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Então, no total aqui, eu tenho 10 números ímpares. A probabilidade, vou apertar e vou fazer aqui, A probabilidade de eu tirar um número primo é 8, tenho 8 possibilidades, num total de 20. A probabilidade de eu tirar um número ímpar é 10 em 20. Quando a gente está falando do ou, a gente vai somar essas probabilidades. A minha probabilidade mesmo vai ser 8 em 20 mais 10 em 20. O ou lembra daquela ideia que é a ideia da soma. Porém, a gente tem que tomar um cuidado porque tem uma pegadinha aqui. Observa que esses números aqui, são repetidos. Como assim? Eles são primos e ímpares. Eles foram feitos nessa contagem e nessa contagem aqui. Significa que o meu exercício está errado? Não, mas ele está incompleto. Esses números que foram contados duas vezes, eu tenho que tirar. Quantos são? De 3 até o 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só o 2 que é par e é primo. Então, a gente vai tirar aqui, 7 números num total de 20 estão repetidos. E aí, você vai fazer a conta agora, 8 mais 10, 18, menos 7, 11,
em 20. Essa é a minha probabilidade. Puxa uma setinha aí para você lembrar mesmo. Eles são repetidos, eles não podem ser contados duas vezes. Esses daqui são os primos. Esses daqui são os ímpares. Mas a gente tem os repetidos. Os repetidos aqui a gente tem que tirar, senão a gente não está sendo fiel à nossa contagem ali. Então, é uma boa questão para a gente treinar isso. A questão número 2, ele mistura a ideia de conjuntos, que é um assunto que geralmente a gente estuda no primeiro ano do ensino médio. Vamos ver aqui, ó. Numa escola, foi realizada uma pesquisa sobre a preferência de seus alunos em relação aos esportes, futebol e voleibol, para a realização de torneios. Ao final da pesquisa, os dados coletados foram organizados de acordo com a tabela a seguir. Então, ó, número de alunos que preferem futebol, 275. Número de alunos que preferem vôlei, 210. Alunos que não preferem nenhuma das duas opções, 84. Com incentivo pela participação na pesquisa, a escola dará um prêmio a um dentre os 420 alunos que responderam à enquete. Para isso, o aluno será sorteado ao acaso. Qual é a probabilidade de que o aluno sorteado tenha optado por ambos os esportes, tenha optado apenas por vôlei? Olha qual que vai ser a ideia aqui. Ele deu essa possibilidade, os alunos podem escolher futebol, vôlei, mas ele não fala que ele tinha que escolher um dos dois. Tem uma galera ali que gosta dos dois, que tanto faz se é futebol ou vôlei, tá valendo. Quando isso acontece, ó, a gente vai montar um conjuntinho. E ele deu o total. Toda vez que eu tiver a noção de conjuntos, eu vou fazer aqui o diagrama, que é a maneira mais fácil que tem para a gente resolver esses conjuntos. E aí ele deu a minha opção, quem gosta de futebol, quem gosta de vôlei. E aí, muito cuidado, ele deu o total, eu gosto de colocar o total aqui em cima, para eu lembrar dele, 420, e falou que 84 não quer nenhum dos dois. Então, esse 84 está fora ali do futebol e do vôlei. A ideia de conjuntos é a gente sempre começar pela interseção. O que é a interseção? Quem gosta dos dois esportes. Mas ele não deu essa afirmativa para a gente, então eu vou ter que chamar de X. Voltando lá no quadro, ó, ele fala que 275 preferem futebol. Se 275 preferem futebol, futebol é esse conjuntinho todo, é a bolinha toda. Eu já tenho X, eu vou ter que colocar 275 menos X. As pessoas que preferem vôlei são 210. Então, eu vou colocar aqui 210 pessoas preferem vôlei. Opa, mas eu vou fazer o 210 menos X. Aqui também, o 275 menos X. É sempre importante a gente fazer isso, porque 210 é o conjunto todo do vôlei. Se já tinha X, eu tenho que tirar essa repetição, senão vai ultrapassar o 210. Mesma coisa para o futebol. Como que a gente faz aqui agora? Ó, soma tudo. Todo mundo que gosta de futebol, todo mundo que gosta dos dois, todo mundo que gosta de vôlei, todo mundo que não gosta de nada, tem que fechar o total de alunos, que é 420. Dá para simplificar o X aqui? Eu já tinha feito essas continhas, a gente vai chegar que o X vale 149. Vamos entender isso agora lá no desenho, ó. Tem 149 alunos que tanto faz, gostam tanto de vôlei quanto de futebol. Vou fazer essa conta aqui agora, ó, 275 menos X. É 275 menos o 149, que deu 126. O que significa esses 126 alunos? Eles gostam só de futebol. 275 gosta só de futebol ou gosta de futebol com vôlei? Os 126 aqui gostam só de futebol. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 210 menos 149 dá 61. 61 pessoas gostam somente de vôlei. Faz aí na calculadora, ó. 126 mais 149 mais 61 mais 84, você vai ver que fecha o 420. Pode conferir essa continha. E agora, muito cuidado, ó, que na letra A ele fala assim: qual a probabilidade que o aluno sorteado tenha optado por ambos os esportes? Quem escolheu os dois esportes é o X. Então, na letra A, quem que é a minha probabilidade? Ó, 149, quem escolheu os dois, em relação, probabilidade sempre o total, para 420.
Aqui eu acho que nem fica legal simplificar, tá? Não dá para simplificar, pode deixar desse jeitinho mesmo. E na letra B, ele falou quem escolheu apenas vôlei. Apenas vôlei, ó, é essa galera aqui, o 61. Opa, apenas vôlei é essa galera aqui, 61 pessoas. Quantas pessoas gostam de vôlei? 210. Mas quem escolheu só o vôlei, não quer futebol? 61. Então, a probabilidade aqui vai ser 61 em 420. E aí, a gente finaliza essa questão. Atividade 3, uma questãozinha do Enem. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em uma população contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Primeira, o paciente tem a doença e o resultado é positivo. Segunda, o paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. Terceiro, o paciente não tem a doença, mas o resultado dá positivo. E o paciente não tem a doença e o resultado dá negativo. O índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. O quadro abaixo refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é. Vamos entender primeiro o que significa isso? Ele está falando aqui, ó, um método diagnóstico para fazer um teste. Eu vou inventar aqui, tá? Uma doença. Então, ele chamou ali de doença A. O que ele está falando é que quando ele vai fazer um teste, pode acontecer várias coisas. O ideal é que o teste dê o resultado correto, obviamente, né? Mas quando o teste está sendo testado ainda, quando ele ainda está sendo avaliado, o que vai acontecer? Pode acontecer a situação ideal, ó, o paciente tem a doença e o resultado dá certo, fala que tem a doença, ou o paciente não tem a doença e o resultado dá negativo. Esse seria o certo. Fiz o exame, se eu tenho a doença, mostra, se eu não tenho a doença, fala que eu não tenho. Esse é o óbvio, esse é o correto, né? Mas como eles ainda estão testando, vendo se o exame realmente funciona, pode acontecer esses problemas, ó, do paciente ter a doença, mas o exame falar que ele não tem, ou ao contrário, ele não tem e o exame fala que tem. Pode acontecer? Pode. Deve acontecer? Não. Mas é isso que ele está explicando. É um método de diagnóstico. Eles estão testando ainda, vendo se ele realmente funciona. Então, eles consideram essas 4 possibilidades. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Depois ele fala assim, ó, o índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então, vamos supor que eles inventaram um exame e estão fazendo testes aí para ver se realmente dá certo, se esse exame dá certinho. Qual que seria a ideia? Como que a gente vai ver se o exame é bom ou ruim, se o exame é confiável ou não? Aí ele explica aqui, ó, é a probabilidade do resultado dar positivo se o paciente estiver com a doença. Você já vai entender isso aqui no resultado. E aí ele colocou uma tabelinha aqui pra gente, agora que a gente vai entender ela. O resultado do teste pode ser positivo, lá doença A, ó, 95 resultados deram positivo sendo presente, sendo que a pessoa tinha realmente a doença, e 15 ela não tinha doença, mas o resultado deu como se ela tivesse. Aqui, em 5 pessoas, ela tinha a doença, mas o resultado deu negativo, e em 85 pessoas não tinham a doença e realmente falou que não tinha. Ele colocou essas informações aqui pra gente, ele resumiu nesse quadro. Só que agora ele vem com uma pegadinha aqui na minha probabilidade, ó. Esse resultado a gente calcula a sensibilidade para ver se ele é bom ou não, definida como a probabilidade do resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Ou seja, essa parte aqui da tabela não serve para nada, só serve para a gente ficar confuso. Ele fala se o paciente estiver com a doença. A sensibilidade
ela só vale para pacientes doentes. Ela não vale para teste que o paciente não está doente. Então, ele colocou essa parte aqui da tabela só para te confundir. Então, o meu total de pessoas que eu vou analisar aqui, ó, é 95 mais 5, 100 pessoas. Ah, Leonora, mas aqui ele falou que é 200 indivíduos. Sim, ele falou 200 indivíduos, mas a gente não vai considerar os que têm ausente como doença. A gente vai considerar só os presentes. Então, a gente vai considerar só 100 pessoas. Ah, Leonora, foi quem elaborou a questão colocando uma pegadinha, querendo me apertar aí. É isso mesmo que ele estava querendo. Ah, e tem que dar resultado positivo. Positivo é 95. 95 em 100 é 95%. A alternativa certa é a alternativa E. Seguindo, atividade 4. Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve este gráfico. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Então, ó, cuidado aqui com as informações. Ela vai dar um brinde para quem comprou o produto A e outro brinde para quem comprou o produto B. Ela falou, ó, o A é o preto, o B é o cinza. Então, quantas pessoas compraram A? Ó, 10, 30 e 60. Então, nesse trimestre aí, 10 mais 30 mais 60 é 100. Isso aqui é meu espaço amostral. Qual a probabilidade da compra ter sido feita em fevereiro? Em fevereiro, ó, a probabilidade. Fevereiro foram 30, num total de 100. Vou deixar aqui. Vou fazer a mesma coisa para o B agora, ó. 20, 20 e 80. Então, 20 mais 80. Isso aqui dá 120. Então, a probabilidade da pessoa do B ser sorteada em fevereiro, ó, 20, num total de 120. Dá para a gente simplificar aqui um pouquinho, ó. Vai dar 1/6 e aqui vai dar 3/10. O que eu quero? Eu quero que as duas pessoas sejam sorteadas. Eu quero que aconteça as duas coisas. Fevereiro para a pessoa A, fevereiro para o brinde A e fevereiro para o brinde B. Se eu quero as duas coisas, lembra, ó, eu multiplico os resultados. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? 3/10 vezes 1/6. Essa vai ser a minha probabilidade. Isso aqui vai ser 2, dá para simplificar, 1 e 20. Eleonora, por que eu multipliquei mesmo? Porque ele quer que os dois sorteados tenham feito as suas compras em fevereiro. Não é um ou outro, são os dois. Toda vez que eu tenho essa ideia de que vai acontecer as duas coisas, eu multiplico esses resultados. A alternativa certa é a alternativa A. Recapitulando, ele deu dois problemas embutidos em um só. A probabilidade do produto A, quem comprou o produto A, ser sorteado em fevereiro, e a probabilidade de quem comprou o produto B também ser sorteado em fevereiro. Fiz o A, fiz o B separado, depois eu juntei os dois. Como ele queria que os dois acontecessem ao mesmo tempo, eu multipliquei esses resultados. Atividade 5. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Novamente conjuntos. Então, vou desenhar aqui minha situação. Ó, eu tenho pessoas que falam inglês, pessoas que falam espanhol, gente que fala os dois e que não fala nenhum dos dois. Vamos encaixar as nossas informações. Ó, 1.200 alunos foram pesquisados. Esse é o total. 600 inglês, 500 espanhol, 300 não falam nada. O ideal é a gente começar aqui. Como ele não deu, a gente vai ter que montar o nosso diagrama a partir do X. Ó, 600 alunos falam inglês. Significa que aqui tudo tinha que ter 600. Eu já tenho X, então vai ficar para cá, ó, 600 menos X. Observa que quando eu somo 600 menos X mais X, eu volto no 600. 500 falam espanhol. Mesma coisa, ó, o espanhol tinha que ser isso tudo.
Então, vai ser 500 menos x. 300 não falam nenhum deles. Quando eu somar tudo, tem que dar 1.200. 600 menos x, mais 500 menos x, mais 300. Não esquece do 300 aqui de fora, ó, igual a 1.200. Quando eu faço essas continhas, eu chego que x é igual a 200. Deixa eu te ensinar um truquezinho que vai te ajudar bem aqui, ó. Mas só funciona quando tem dois conjuntos, inglês e espanhol. Se tivesse uma outra língua aqui, italiano, já não funcionava mais, tá? Mas você pode somar todos os valores, ó. 500 mais 300, 800, mais 600, 1.400. O máximo que tinha é 1.200. 1.400 para 1.200, ultrapassaram 200. Esse que ultrapassa é a minha interseção, tá? Pode usar esse truque quando tem dois conjuntos. Mais que dois conjuntos não funciona. Então, essa foi a nossa ideia. Eu vou voltar lá e vou preencher o meu diagrama certo agora. Achei que o x vale 200. Aqui vai ser, ó, 600 menos 200. 400 pessoas falam inglês, 500 menos 200. 300 pessoas falam só espanhol. 500 pessoas falam espanhol. Dessas 500, 200 falam inglês também, 300 falam só espanhol. 600 pessoas falam inglês. Dessas 600, 200 também falam espanhol e 400 falam só inglês. 300 não falam nenhuma das duas. É super importante que você saiba montar o diagrama e saiba fazer essa interpretaçãozinha que eu fiz aqui. Volta lá e preenche para você entender o que vai acontecer. Agora ele fala assim, escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, qual a probabilidade que ele fale espanhol? Vou fazer uma coisa bem exagerada aqui, mas para você entender. Quem são as pessoas que falam inglês? Isso tudo. Essa bolinha, esse conjunto, é o conjunto do inglês. Essa aqui é a galera que fala inglês. Ele quer saber das pessoas que não falam inglês, ó, sabendo que ela não fala inglês. Quem não fala inglês? Esses 300 aqui com esses 300 aqui. O que significa isso? Que o meu espaço amostral, 300 mais 300, é esse daqui. Ah, Leonora, mas o total de alunos é 1.200. Sim, mas ele já está falando para gente que essa pessoa não fala inglês. Então, se você tiver que sortear um prêmio aqui, e você tiver que sortear as pessoas que falam inglês, você já nem vai colocar as pessoas que falam inglês no seu saquinho lá para você sortear. Você já vai colocar só as pessoas que falam só espanhol ou que não falam nenhum dos idiomas. Então, isso aqui é o que a gente chama de probabilidade condicional. Não precisa decorar a fórmula para isso, não. É só fazer essa interpretação. Ele vai dar uma dica a mais, ó, escolhendo um aluno dessa escola ao acaso, aí ele dá uma dica a mais, ó, e sabendo que ela não fala inglês. Ele diminui o nosso espaço amostral. Se ele diminui o nosso espaço amostral, a gente não vai colocar o 1.200, a gente vai colocar o que ele falou. Quem não fala inglês? 600 pessoas. Ele fala, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Nessas 600 pessoas que a gente está pegando, quantas falam espanhol? Ó, 300. Então, 300 dividido por 600, dá para simplificar? 1/2, que é a letra A. Atividade 6, para finalizar o nosso volume 3 já do PET do segundo ano do ensino médio. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, não deixe de me acompanhar. Professora Eleonora Azevedo, no Facebook, no Instagram e no YouTube. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a 2ª resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar uma resposta é de 0,20. A probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta. Ótima questão essa. Ah? Olha o que ele fala. Ele vai fazer uma série de perguntas e a pessoa tem que responder verdadeiro ou falso. Essa vai ser a ideia. E aí, se
Se ele for acertando tudo, o teste acaba na 10ª pergunta. Então, vamos supor, ele foi acertando, 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 acertando. Se ele acertou 10 questões, parou ali, acabou ali. Ou, se antes da 10ª pergunta, ele errar 2 vezes. Então, vamos supor, eu acertei a primeira, errei a segunda, acertei a terceira, errei a segunda. Acaba aqui, com 4 perguntas. É isso que ele está falando pra gente. Só que agora ele quer saber a probabilidade de terminar na 5ª pergunta. Vê se você concorda comigo. Para ele terminar na 5ª pergunta, vai ser isso aqui, ó. Ele acertou a primeira, a segunda, a terceira. Errou a 4ª e a 5ª. Isso é uma possibilidade. Por quê? Porque se ele tiver 2 erradas antes aqui, vai acabar antes. Observa o seguinte, então. Vê se você concorda comigo. A 5ª pergunta, de qualquer maneira, ela tem que estar errada. Agora, esse erro aqui, ele pode estar aqui no 4º lugar, no 3º, no 2º ou no 1º, que não vai fazer diferença. Então, eu vou escrever todas as possibilidades, ó. Ele não fala que tem que ser 2 perguntas seguidas, errar 2 vezes seguidas. Ele fala a segunda resposta errada, independente da ordem. Então, aqui ele errou 2 e vai terminar na 5ª. Vou fazer mais uma possibilidade aqui, ó. Ele pode ter errado a segunda, ou ele pode ter errado a primeira, acertado a segunda, a terceira e a 4ª e errado a 5ª. Isso aqui são todas as possibilidades que pode acontecer pra gente, tá? Então, isso daqui é um conjunto de possibilidades. Tem 1, 2, 3, 4 formas dele parar ali na 5ª pergunta. Agora, vamos calcular isso. Ele falou assim que a probabilidade dele errar é de 0,20. Pode tirar esse zero aqui que não faz diferença pra gente, não. 0,2. Essa é a probabilidade dele errar. Como ou ele erra ou ele acerta, a probabilidade dele acertar, ó, é 0,8. Por que é 0,8, Leonora? Porque o 0,20 é a mesma coisa que 0,2, que é a mesma coisa que 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 20%. Ó, é a mesma coisa que 20 sobre 100, que é o 20%. Se 20% é a chance dele errar, a chance dele acertar é de 80%. Porque quando eu fizer o 20 mais 80, eu fecho 100%. Então, essa é uma definição importante aqui na probabilidade. Se a chance dele errar é 0,2, ou ele erra ou acerta, não tem a resposta mais ou menos, então a chance dele acertar é 0,8. Eu vou calcular aqui, questão de gosto, tá? Eu gosto mais de escrever na forma de fração, eu penso mais fácil. Se você faz com número decimal, não tem problema nenhum. Então, ó, vou fazer essa primeira possibilidade. Ele acertou a primeira, acertou a segunda, acertou a terceira. A 4ª ele erra e a 5ª ele erra. Então, essa daqui é uma possibilidade. Eu já tinha feito essa continha, ó. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 2 vezes 2 dá 2048. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa vai ser a ideia, ó. A probabilidade disso acontecer é 2048 sobre 10.000. Porém, isso vai acontecer 4 vezes. Essa daqui foi só a primeira. Pode aparecer a segunda, a terceira ou a 4ª. Não precisa fazer 4 vezes. Você pode fazer esse resultado aqui, ó, vezes 4. Deixa eu só corrigir a minha anotação aqui, então, para a gente fazer isso aqui, porque você não pode acrescentar 1 vezes 4 ali do nada, não. Então, fiz uma setinha para indicar que é isso que a gente está fazendo, vezes 4. Quando eu faço o 2048 vezes 4, eu chego em 8.192 dividido 1, 2, 3, 4, 5. Corrige aqui para mim, gente, coloquei só 4 zeros. Na verdade, é 100.000. Então, 100.000. Essa vai ser minha probabilidade. 8.192 sobre 100.000. Está em números decimais. 1, 2, 3, 4, 5 zeros significa que eu tenho que ter 5 casas depois da vírgula. Isso é a mesma coisa que 0,08192. Aí eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas depois da vírgula. A alternativa certa é a alternativa B. Com isso, a gente finalizou a semana 4 do volume 3. Volume 3 concluído com sucesso. Não deixe de nos acompanhar. Um abraço e até a próxima.